Bom dia, gente. Vamos falar rapidinho de trauma abdominal fechado e aberto e de pelve junto. A gente já fala dos três. Pode ser que a live fique um pouquinho longa, mas a gente já fala dos três, aí não precisa ficar fazendo uma live para cada um, né? Uma live para fechado, uma live para aberta, uma live para pelvis. Então, gente, vamos iniciar já, porque eu tenho que aproveitar que minha bebê tá dormindo. Quem for entrando, se quiser assistir o começo, depois olha lá no YouTube. Já tô atrasada, então vamos iniciar já rapidinho. Eu peguei os exemplos de checklist do Praticando, mais uma vez. Eu acho muito bom o conteúdo deles e bem parecido com o do Revalida. E então vamos partir deles, né? Porque esse tema ainda não caiu no Revalida, né? Nem trauma fechado, nem aberto, nem de pelvis. Então vamos iniciar aqui na página 40 do Praticando, certo? Vou iniciar com o primeiro caso clínico aqui agora, ok? Você está de plantão em um hospital de nível terciário e recebe uma paciente do sexo feminino de 26 anos, trazida pelo SAMU, com história de acidente automobilístico há 40 minutos. Então, a gente tem que lembrar dessas informações. Onde você está, no hospital terciário. E ela foi trazida pelo SAMU e foi um acidente há 40 minutos. Então, nos próximos 10 minutos, realize o exame físico, estabilize a paciente, faça a hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica. Então, como em todo checklist, a gente realiza o nosso acolhimento, né? Bom dia, eu sou a doutora Laís, eu faço o nome, eu que estarei responsável aqui nesse hospital. Qual o seu nome, no que eu posso te ajudar, ou se foi a equipe do SAMU que trouxe, né? Você tem que você tem que se apresentar também para o SAMU, perguntar o que aconteceu, né? Quais são as informações que vocês tiveram lá. E quando você perguntasse, a equipe do SAMU ia falar que a paciente foi socorrida consciente, mas ela estava agitada e ela foi trazida imediatamente ao hospital, né? Que o acidente foi há 40 minutos. Então, beleza. A partir daí, você já fala que vai se paramentar, lembrando que no ABCD a gente já se paramenta no início, porque a gente já vai supostamente entrar em contato direto com o paciente. Então, você já fala, né, eu quero colocar óculos, máscara, gorro, luvas, avental, já fala tudo, né? E já inicia o seu exame propriamente dito, né? A gente já inicia pelo ABCD do trauma. Então, avaliando primeiramente a letra A, você tem que avaliar se as vias aéreas estão pérvias, você tem que olhar se o paciente está com colar cervical, depois de fazer a inspeção da região cervical, e ver se ele está com prancha rígida, certo? Então, você vai conversar com o paciente para avaliar a permeabilidade da via aérea dessa paciente aqui no caso, né? Então, você vai falar: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Você lembra o que aconteceu? Você sabe onde você tá? Aí, se ela te responder certinho, você já vai concluir, né? Aí, você verbaliza: eu estou vendo que as vias aéreas da minha paciente estão pérvias, porque ela tá me respondendo, tá conversando comigo, e ela está consciente e orientada. Ou, se ela não estiver orientada, né? Você fala: e aqui ela estava agitada. Então, você já viu se as vias aéreas estão pérvias. Aí, você solicita o colar cervical e solicita a prancha rígida, tá? Se já tiver essa informação que a paciente já está, você verbaliza mesmo assim: eu estou vendo que minha paciente já está com colar e com prancha rígida, mas você não pode deixar de falar isso na letra A, tá? Então, aqui, como ela estava agitada, né, como foi um acidente, também seria interessante a gente dar oxigênio para ela, né, oxigênio por máscara. Mas a gente pode fazer isso aqui na letra A ou na letra B. Aqui não é necessária intubação, né, a gente não tem nenhum critério de intubação aqui. E aí, então, a gente fala, os parâmetros da letra A estão normais, eu quero ir para a letra B, eu quero avaliar a frequência respiratória, a saturação da minha paciente, quero fazer a inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax e a ausculta cardíaca também, nos focos cardíacos, né?
E aqui as informações que dariam era que não tinha nenhuma alteração na região torácica, nem na ausculta cardíaca, também tudo sem alterações, mas a paciente estava com saturação de 91 e depois você ia pedir para colocar máscara, né? Máscara 10 a 12 litros por minuto. Aí ela ia subir para 95 a saturação. A respiratória estava 25 incursões por minuto e a frequência cardíaca, se você pedisse aqui, já iam te dar, estava 115, pulso filiforme e rápido. Então, letra A e letra B, sem nenhuma alteração, a gente vai para a letra C. Na letra C, o que você tem que fazer? Você tem que pedir a pressão arterial, a frequência cardíaca, se você não tiver pedido ainda. Você tem que pedir a inspeção, palpação, auscultação, palpação e percussão do abdômen, né? Aqui foi as informações que eles iam te dar, era que na inspeção ela estava com hematoma em andar superior, na ausculta estava com os ruídos diminuídos, na palpação estava doloroso difusamente com sinais de irritação peritoneal, na percussão não tinha alterações. Então, gente, aqui você já tinha que verbalizar. Estou vendo que minha paciente está com sinais de irritação peritoneal e que aqui provavelmente ela teve um trauma abdominal fechado pelos hematomas, né? Quando você pedisse a pressão arterial, estaria com 90 por 60, então ela estava com instabilidade hemodinâmica, né? Estava com a pressão baixa e com a frequência cardíaca alta, ela já estava em choque aqui. Então, a gente, depois que visse que ela estava com a pressão arterial baixa, a gente já tinha que solicitar 2 acessos venosos calibrosos e já colocar na paciente solução fisiológica 0,9% ou Ringer lactato 1000 ml. Depois que a gente solicitasse isso, a informação, a gente tem que monitorar de novo, a informação que eles dariam é que depois do acesso venoso, né, sempre aquecido, a pressão de 90 por 60 subiu para 90 por 70, porém ainda estava baixa. Então, aqui você tem que verbalizar. Eu estou vendo que a paciente está com sinais de peritonite, está com provável trauma abdominal fechado e com choque grau 3, porque ela está hipotência e com a frequência cardíaca alta. Além do mais, aqui na letra C, a gente tem que pedir para fazer a monitorização contínua da paciente, né? A gente tem que coletar os exames laboratoriais, hemograma, tipagem sanguínea com prova cruzada. Aqui tá no choque grau 3 ainda, então a gente pede a reserva de hemoconcentrados, pra gente aplicar depois nela, né? E pedir os outros exames que forem necessários. E também ver a necessidade de colocar sonda nasogástrica ou vesical na paciente, excluindo as contraindicações. E aqui a gente tem que fazer também a avaliação pélvica, fazer a palpação, ver se está com estabilidade pélvica, ver se tem a presença de crepitações, de sinais de fratura, de hematomas lá na região pélvica e fazer o toque retal também, ver se tem sangue, certo? Aqui, quando a gente pedisse a avaliação da pelve, estava estável, sem sinais de fratura e no toque retal estava com o tônus preservado, com presença de fezes e ausência de sangue. Então, aqui na letra C, a pelve e o toque retal estaria normal e a gente já fez tudo que a gente deveria aqui na letra C, do exame físico, certo? A gente fez a monitorização da paciente, a gente viu que ela estava instável, a gente fez a solução fisiológica, né? Ou Ringer lactato, 1000 ml, a gente reavaliou a paciente para ver se subiu se deu uma estabilizada, né? Subiu só um pouquinho, ela ainda estava instável. A gente coletou os exames, a gente solicitou uma sonda nasogástrica ou vesical, a gente fez a avaliação da pelve e do reto, a gente classificou o choque da paciente, a gente classificou o tipo de trauma dela, né, um trauma abdominal fechado, e a gente classificou que ela está com instabilidade hemodinâmica. Aqui, a gente tem que solicitar um LPD, lavado peritoneal diagnóstico, ou um FAST. Não se solicita os dois ao mesmo tempo, ou é um ou é outro, tá? Então, aqui qualquer um dos dois que você solicitasse, eles iam te dar uma resposta. E aqui, como é uma mulher, a gente também deve pedir o beta-HCG, né?
foi um trauma abdominal, a gente tem que excluir uma gravidez, uma provável gravidez aqui também. Então, aqui quando você pedisse, né, os exames, o hemograma ia estar com 9 de hemoglobina, 32 de hematócritos, leucócitos 6.000, plaquetas 210. A tipagem sanguínea era A positivo, beta-HCG negativo. Se você pedisse um lavado peritoneal, ia estar positivo com saída de sangue na cavidade abdominal. E se você pedisse um ultrassom FAST, ia ter líquido na cavidade abdominal. Então, estaria positivo, né? Tem líquido lá na cavidade abdominal, ela tá com instabilidade, ela tá com peritonite e é indicação de cirurgia, certo? A gente tinha que mandar ela para laparotomia aqui, rapidamente com essa paciente aqui, depois que a gente fizesse toda essa parte da avaliação da letra C, certo? Então, gente, só reforçando, ou a gente pede o LPD, o lavado peritoneal diagnóstico, ou a gente pede o FAST. O mais pedido geralmente é o FAST, né, que os dois fazem parte do exame primário. Não vai me pedir uma tomografia no exame primário, tomografia é só no exame secundário do ABCDE, tá? No exame primário, ou na parte abdominal, ou ultrassom FAST, ou LPD, ou talvez um raio-x. Tá? Aqui, os melhores para a gente realizar a avaliação vai ser, como eu já disse, o LPD ou ultrassom FAST. Aí, as janelas, só falando rapidinho sobre as janelas que o ultrassom FAST avalia, vão ser a subtifoide, a hepatorrenal, a espleno-renal e a pélvica, tá? Essas seriam as janelas. Então, a gente já mandaria essa paciente aqui para a cirurgia, né? Já solicitaria a avaliação de um cirurgião, lembrando que a gente já está num hospital terciário, de nível terciário, então a gente não precisa de uma ambulância para enviar, não precisa. A gente provavelmente já tem lá uma equipe cirúrgica e uma sala de cirurgia e um cirurgião de plantão, certo? Então, a gente só indica o encaminhamento para o cirurgião, né? E indica uma laparotomia de urgência, tá? E aí, enquanto vem o cirurgião, né? Enquanto o paciente espera para realizar a cirurgia, a gente já termina o nosso ABCDE. Lembrando que a gente parou no C, né? A gente tem que terminar o D e o E. Então, o D a gente tem que ver se tem alguma alteração, né? Fazer a escala de coma de Glasgow no paciente, ver se as pupilas estão isocóricas e fotorreativas. Pergunta, né? A senhora pode me dar sua mão? A senhora pode levantar o pé para ver se ela responde a isso, né? Aqui, na abertura ocular, ela estaria espontânea com 4, na resposta verbal estaria desorientada, né? Desorientada, a gente daria 4 então, lembrando que orientada é 5, desorientada é 4. Na resposta motora, obedece a comando, 6. Então, o Glasgow dela seria 14 porque ela estava um pouco agitada, desorientada. Então, aqui a gente iria para a letra E, do ABCDE do trauma. A gente tem que expor completamente o nosso paciente, tirar toda a roupa dele, ver se tem a presença de alguma outra lesão, de fraturas expostas ou não, hematomas, alguma coisa no resto do corpo dela. Pedir a temperatura da paciente, prevenir hipotermia, pedir uma manta térmica, né, realizar o controle e ver se tem algum outro foco de sangramento. A gente também pode pedir se tem algum outro foco de sangramento na letra C, tá? E na letra E também. Então, basicamente, sobre o ABCDE do trauma fechado, seria isso, tá? Agora vamos ler aqui o checklist dessa estação. Apresentou-se cordialmente à equipe do SAMU da paciente e indicou atendimento com questionamentos abertos, sim. Identificou a gravidade encaminhando para a sala vermelha e fez uso de EPIs. Eu sempre esqueço de encaminhar para a sala vermelha, mas eu tenho que encaminhar sempre para a sala vermelha nesses casos graves, né? Eu só coloquei os EPIs aqui. A terceira avalia a via aérea, avaliando a região cervical e revisão do colar cervical e prancha rígida. Como eu disse, a gente nunca deve esquecer disso, do colar cervical, permeabilidade da via aérea e a prancha rígida. Realiza exame do tórax, né? A gente fez, e coloca oxigênio 10 litros com máscara. Realiza exame do abdômen, identifica sinais de irritação peritoneal, então sempre verbalizar. Meu paciente está com
peritonite com irritação peritoneal, meu paciente está estável, meu paciente está instável, meu paciente tem o diagnóstico de trauma fechado, meu paciente tem o diagnóstico de trauma aberto. Então, sempre verbaliza os diagnósticos e os achados que você está tendo. Faz o exame da pelve e realiza toque retal, sim. Solicita reposição volêmica com cristalóides, 2 acessos venosos calibrosos, periféricos, colhe hemograma, beta-HCG e tipagem sanguínea. Aqui, como era um choque grau 3, a gente podia solicitar com prova cruzada, né? Solicita ultrassom FAST ou LPD, sim, e classifica como choque grau 3. Verbaliza diagnóstico de trauma abdominal fechado. Avaliou a escala de Glasgow corretamente e realizou a exposição e controle da hipotermia, perfeito. Identifica a necessidade de procedimento cirúrgico de urgência, que seria uma laparotomia, né, de urgência, e encaminha para avaliação com o cirurgião. Assim seria a estação de trauma abdominal fechado, tá? Só relembrando a classificação do choque, gente. Quando é que a gente vai classificar um choque grau 1, 2, 3 ou 4? No choque grau 1, a paciente vai estar com a PA normal, com a frequência cardíaca normal, não vai ter nenhum sinal de instabilidade, né? Então, ela vai estar com os parâmetros relativamente normais. No choque grau 2, a PA também pode estar normal, a PA vai estar normal. A frequência cardíaca pode estar um pouco aumentada, mas a pressão arterial no choque grau 2 vai estar normal. No choque grau 3, aí a gente já encontra a PA baixa e a frequência bem aumentada, bem mais aumentada, né? Geralmente acima de 110. Então, para classificar choque grau 3, tem que ter um grau de hipotensão, tá? Hipotensão mais aumento da frequência cardíaca, choque grau 3. Só aumento da frequência cardíaca sem hipotensão, choque grau 2. E se a paciente tiver muita hipotência, né, com mais de 140 de frequência cardíaca, se tiver letárgica, inconsciente, né, confusa, aí a gente pode classificar como choque grau 4. Tá? E já dá sangue imediatamente para a paciente, já faz a infusão de hemoconcentrados. Agora, o próximo tema, a gente vai falar de penetrante, de trauma abdominal penetrante. Também aqui do Praticando Medicina, página 44. Você está de plantão em um hospital de terceiro nível e recebe um paciente do sexo masculino, 30 anos, trazido pelo SAMU com uma história de discussão em bar que resultou de um tiro na região abdominal. Então aqui, de cara, a gente já tem o diagnóstico, né? A gente tem um trauma abdominal penetrante. Só de ler o nosso caso clínico, a gente já tem que ter na mente o nosso passo a passo, a nossa conduta. Então, nos próximos 10 minutos, realize exame físico, estabilização, hipótese diagnóstica e conduta terapêutica. Mesma coisa, gente. A gente vai iniciar se apresentando. Meu nome é Laís, eu sou a doutora que estarei responsável pelo seu atendimento aqui hoje. Como veio aqui pelo SAMU, a gente pode perguntar para o SAMU quais são as informações que eles têm, né, o exame primário que eles fizeram. Aqui a equipe do SAMU ia informar que a paciente foi socorrida consciente e que o paciente, né, sendo trazido imediatamente ao hospital. E que tem a vacina antitetânica de reforço aos 2 anos. Então, beleza, você tem essas informações, você já se apresentou. Então, de início, já se paramenta, eu quero colocar minha máscara, minha luva, meu avental, minha touca. E quero iniciar já o exame físico da minha paciente com a ABCD do trauma, iniciando pela letra A, vou avaliar a permeabilidade das vias aéreas. Conversando com o paciente. Oi, como é seu nome? Você se lembra o que aconteceu? Você sabe onde você está? Se ele te responder, as vias aéreas estão pérvias, o paciente está orientado ou não, dependendo de como ele te responder, né? E aí você já fala, estou vendo que meu paciente está com as vias aéreas pérvias e quero ver se meu paciente já está com colar cervical, com prancha rígida, se não tiver eu quero solicitar. Quero também antes realizar a inspeção, o exame da região cervical, ver se tem alguma alteração. E aqui o paciente estava agitado, com as vias aéreas pérvias, com colar cervical e em prancha rígida, e a região cervical não tinha alterações. Tendo em vista que o exame primário, que a letra A está tudo normal, eu quero ir para a letra B, do ABCD do trauma, quero a frequência respiratória, a saturação, já pede também a frequência cardíaca, né? Quero realizar a inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax e ausculta pulmonar. Aqui estaria tudo sem alterações, só a saturação estava 92 na entrada, a frequência respiratória estava 22 e a cardíaca 110 com pulso presente.
Meu paciente está com a saturação baixa, eu quero indicar um oxigênio sob máscara, 10 a 12 litros por minuto, e quero reavaliar a saturação. Depois do oxigênio, 95%. Tendo os parâmetros da letra B todos normais, estabilizados, eu quero ir para a letra C, do ABCD do trauma, quero a pressão arterial do meu paciente, quero fazer a monitorização contínua, quero fazer 2 acessos venosos calibrosos, periféricos, quero a frequência cardíaca, quero ver o ritmo, o pulso do meu paciente, quero fazer a inspeção, a auscultação, palpação, percussão do abdômen, sempre lembrando que na região abdominal a ausculta é em segundo lugar, tá? A gente sempre faz a ausculta em segundo lugar na região abdominal. E aqui os que eles te diriam, né, é que na inspeção abdominal estava com um orifício de entrada no hipocôndrio direito, sem orifício de saída. Então, a bala, né, o projétil estava alojado lá no paciente. Na ausculta estava com os ruídos diminuídos. Na palpação estava doloroso difusamente, com sinais de irritação peritoneal. Na percussão não tinha alterações. Em seguida, eu quero fazer o exame da pelve, ver se tem crepitações, ver se tem deformidades, ver se tem hematomas. Também quero fazer o toque retal, ver se tem a presença de sangue no meu paciente. Aqui as informações que te dá. E a saturação, né? Eu não falei. A saturação não, a pressão, ela estaria 100 por 60, né? Então, aqui você também tem que pedir já para fazer a infusão dos cristalóides, né? Ou soro fisiológico, ou Ringer lactato. Então, aqui a pelve estaria estável, o toque retal estaria com tônus preservado, com presença de sangue em dedo de luva. Então, tava com um sangramento lá no toque retal. Depois que você fizesse a infusão, né, de cristalóide aquecido, sempre falar aquecido, a pressão subiria para 100 por 70. E aqui também você pede os exames laboratoriais, vê a necessidade de sonda nasogástrica ou vesical, excluindo contraindicações, né? Pede aí um hemograma completo, se for mulher, pede um beta-HCG, como a gente pediu no outro, né? Pede a tipagem sanguínea com prova cruzada, se for um choque grau 3, se for um choque grau 4, já pede os hemoderivados para fazer a infusão, né? E se for um choque grau 4 também tem que fazer o ácido tranexâmico, mas aqui o paciente estava com choque grau 3, né? Provavelmente, estava com 100 por 60 e com a frequência cardíaca 110. Então aqui, né, a gente viu que ele estava com um orifício de entrada lá, a gente já tem que indicar rapidamente uma laparotomia, né, uma avaliação com um cirurgião. Aqui, deixa eu lembrar onde a gente está, no hospital terciário. Então aqui também a gente já vai ter lá o local para realizar a cirurgia, né? Já vai ter o cirurgião de plantão. Sempre lembrando que quando é um trauma penetrante por arma de fogo, a gente não faz exploração digital, tá? A gente só vai colocar o dedo lá, fazer a exploração digital se for um trauma penetrante por arma branca. Então, tem que ter essa diferença aí em mente. Se o paciente aqui tivesse levado uma facada, sei lá, tivesse enfiado um ferro no abdômen dele, não sei, aí a gente tinha que fazer a exploração digital, ver lá se ultrapassou, né, a região peritoneal, ver os limites aí e depois indicar a cirurgia, tá? Então, sempre tem que ter bem sedimentado isso. Por arma de fogo, não faz a exploração digital. Trauma por arma branca, a gente faz a exploração digital. Então, aqui não seria necessário realização da exploração digital. A gente já mandaria ele para a cirurgia, mas antes a gente tem que pedir um raio-x, né? Para localizar onde é que tá essa bala, onde é que tá esse projétil do paciente. E aí, a gente já mandaria ele para a sala de cirurgia. Ele não tá tão instável aqui, né? Então, a gente já solicitaria a avaliação do cirurgião e continuaria o nosso ABCD do trauma, né? A gente já resolveu aqui a parte C, a parte que realmente aconteceu, a lesão do paciente. O cirurgião tá vindo aí, a gente já termina rapidamente o ABCDE. Então, aqui a letra D, né? Você vai avaliar o Glasgow, assim como todos os Glasgow, você vê se as pupilas estão reativas. Aqui ele estaria com um Glasgow 14, né? Porque... Não, estaria com Glasgow 15. Abertura ocular espontânea, verbal orientado 5 e motora 6. Obedece a comandos. Então, estaria com Glasgow 15. E no E, você tem que
pedir para o paciente, você tem que tirar toda a roupa do paciente, né? Observar se tem alguma lesão, como a gente já comentou aqui. Pedir a temperatura, prevenir hipotermia, ver se tem outros focos de sangramento. E aí você terminaria aqui o ABCDE em casos de trauma penetrante, tá? Então, a diferença do arma branca e do por arma de fogo é a exploração digital, tá? Então, o checklist apresentou-se à equipe do SAMU, sempre lembrar, se a gente está com o SAMU lá, a gente tem que se apresentar também para eles e para o paciente. E iniciou o atendimento com questionamentos abertos, perfeito. Identificou a gravidade, encaminhando o paciente para a sala vermelha. De novo, eu esqueci de encaminhar meu paciente para a sala vermelha. Meu Deus do céu, tem que escrever bem grande aqui, ó. Paciente chegou grave, encaminhar para a sala vermelha. E fez uso de EPIs, o EPI a gente fez, eu fiz. Avaliar a via aérea, avaliando a região cervical, revisando o colar cervical e prancha rígida. Então, letra A, via aérea pérvia, colar cervical, prancha rígida. Nunca esquecer. E inspeção, avaliação da região cervical, né? Letra B, realiza exame do tórax, sim, colocando oxigênio 10 litros por minuto com máscara. No exame abdominal, o próximo item, né? Identifica o orifício de entrada e sinais de irritação peritoneal e realiza toque retal. Então, sempre lembrando de verbalizar o nosso diagnóstico. Meu paciente está com diagnóstico de trauma abdominal penetrante, está com um choque grau 3, está com irritação peritoneal, com peritonite, assim por diante. Solicita reposição volêmica, sim, com 2 acessos venosos calibrosos, hemograma, tipagem sanguínea. Próximo tópico, não realiza exploração digital na ferida. O próximo, dar diagnóstico de trauma abdominal penetrante, DEMS, classifica como choque grau 3, solicitando a reserva sanguínea. Então, grau 3, reserva, né, que a gente pede com a prova cruzada. Grau 4, a gente já solicita sangue O pra gente colocar pra gente fazer a infusão do sangue com ácido tranexâmico, que não é o caso aqui. Avaliou o Glasgow corretamente, realizou exposição e controle da hipotermia. O próximo, realiza raio-x de tórax e abdômen, identificando o pneumoperitônio. Aqui eu não vi a imagem, por isso que eu não falei do pneumoperitônio, mas eu solicitei, né, o raio-x pra gente ver onde é que tá a localização do projétil. E o próximo identifica a necessidade de procedimento cirúrgico de urgência, que seria a laparotomia, e solicita a avaliação do cirurgião. Tá aqui pra baixo o raio-x. Aí, a hora que eu for postar, eu coloco o pneumoperitônio. Então, sempre que a gente pedir o raio-x, a gente tem que ver se tem pneumoperitônio. E é mais uma indicação para laparotomia, né? Presença de pneumoperitônio é igual a laparotomia. Mas se não tivesse o pneumoperitônio, a gente indicaria igual para laparotomia, porque tem que tirar o projétil de lá. Adriele, já superamos o soro aquecido, agora avante na sala vermelha. Isso aí, Adriele. Meu problema estava sendo aquecer o soro, agora é a sala vermelha. Chegou e encaminhou para a sala vermelha, tem que escrever aqui. Ai, obrigada, Guilherme. A Caroline perguntou, a quanto o soro deve ser aquecido? Deve ser aquecido de acordo com a temperatura do paciente, né? De 35 a 37 graus, porque a gente tem que aquecer para não dar um choque térmico lá no paciente, né? Então, a gente aquece de acordo com a referência da temperatura, de 35 a 37 graus, tá? Belezinha. Vai ficar gravado sim. Vou deixar gravado, eu sempre tô postando no YouTube, tá? As lives que eu estou fazendo. Então, vamos agora pro trauma pélvico. Deu tudo certo. Só falta... É rapidinho agora essa última parte. Então, eu já vou falar rapidamente aqui. Você está na UPA e recebe um paciente do sexo masculino, 40 anos, trazido pelo SAMU, com história de queda do telhado há 25 minutos. Então, uma queda do telhado há 25 minutos. A gente já tem que pensar em trauma em fraturas dos membros inferiores, né? Em trauma de bacia, de coluna. Então, a gente já tem que ver, a gente sempre tem que observar o mecanismo do trauma. Quais são os tipos de traumas mais frequentes em relação àquele mecanismo? Foi um trauma de alto impacto? Foi um trauma de baixo impacto? Foi uma queda de uma grande altura? Foi, sei lá, um trupicão?
Então a gente tem que ver o mecanismo do trauma. Foi um acidente de moto? Foi um acidente de carro? Como que foi esse acidente? Tinha árvore caída? O carro estava todo amassado? Então, a partir da cena do acidente, a gente consegue ter uma ideia de quais serão os possíveis traumas que o paciente terá, né? Aqui ele teve uma queda do telhado, então a gente pode pensar num trauma pélvico, num trauma da coluna, num trauma de membros inferiores, né? Então, sempre ver o mecanismo do trauma. Por isso que é importante a gente realmente ver a cena do acidente, ver o mecanismo do trauma. Não é à toa que tem isso pra gente avaliar, né? Então, a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, tá? São pequenos detalhes que a gente pode já ter um início, ter um norte aí, logo que a gente vê um caso clínico dessa maneira aqui. Então, vamos lá. Aqui, de novo, né, eu não vou ficar eu não vou ficar demorando tanto no ABC, que a gente já falou 2 vezes aqui, né? Então, a gente ia se apresentar pro paciente, pro SAMU, ia pra sala vermelha, não vou esquecer agora, a última eu não posso esquecer, já esqueci 2 vezes, ia encaminhar pra sala vermelha, deixar a monitorização contínua no paciente, né? Já perguntar pro SAMU, se apresentar pro SAMU e pro paciente o que aconteceu. Então, tudo isso a gente já faz aqui no início, tá bom? Sala vermelha, não esqueçam. E aqui, quando a gente conversasse com o SAMU, né? A equipe do SAMU informa que o paciente foi socorrido consciente e relatando muita dor, sendo trazido imediatamente para a UPA. A gente está na UPA, não estamos no hospital agora. E ele estava consertando uma antena de TV na sua casa quando uma telha quebrou e ele caiu de uma altura de 4 metros. Isso quem tá falando é a equipe do SAMU, não é o paciente, tá? Tá bom? Sala vermelha, Adriana. Então a gente vai se paramentar, né? Depois que a gente foi pra sala vermelha, depois que a gente se apresentou e conversou com o SAMU, a gente vai se paramentar com óculos, máscara, avental, luvas, gorro, já coloca tudo, né? Se paramenta por completo, que a gente já vai entrar em contato com o paciente. E vamos para a letra E, realizar o exame físico. A letra A, quer dizer, realizar o exame físico, né? Conversar com o paciente, a gente já vê a permeabilidade das vias aéreas, pedir a prancha rígida, o colar cervical e ver a necessidade de intubação ou não, ou só de oxigênio. Aqui o paciente estava sonolento, com vias aéreas pérvias, com colar cervical e em prancha rígida, região cervical sem alterações. Paciente sonolento, gente. Aqui a gente já tem que pensar lá um choque grau 4, provavelmente, porque ele está sonolento. Mas vamos ver as próximas informações que tem aqui nesse caso clínico, né? Mas a gente já tem que ir nos guiando nossa mente, né? Pra gente não perder muito tempo. Então, sonolento aqui. Gravamos essa informação. Vamos para a letra B, né? Aqui a gente tem que já dar um oxigênio com máscara para ele, 10 a 12 litros por minuto. Então, na B eu quero a saturação, quero a frequência respiratória, já pede a frequência cardíaca também, ou PA, se você quiser já pedir tudo, já pede. Quero fazer a inspeção, palpação, percussão e ausculta torácica, ausculta cardiológica, né, do coração. Então, na torácica, ela estava com hematoma e escoriações discretas. A ausculta não tinha alterações, nem a palpação torácica, nem a percussão. Então, só tinha mesmo um hematoma na inspeção e o paciente estava saturando no 89 na entrada, depois que a gente deu a máscara ficou com 91%. A frequência respiratória 31, a ausculta cardíaca não tinha alterações e a frequência cardíaca estava 145 com pulso rápido e filiforme. Então, aqui na respiração, né, no aparelho cardiovascular, cardiopulmonar, a gente não tinha nenhuma alteração tão significativa, só mesmo os hematomas. Então, estabilizamos a letra B, vamos para a letra C. Agora, eu estou indo para a letra C, eu quero a pressão arterial, a frequência cardíaca, quero ver o pulso, o ritmo, quero fazer uma avaliação, uma inspeção, auscultação, percussão e palpação abdominal, já quero fazer um exame pélvico para ver se tem crepitações, deformidades, quero fazer o toque retal no meu paciente, assim como a gente fez em todos os outros. Quero 2 acessos calibrosos, 2 acessos venosos periféricos calibrosos, quero, depois que a gente vê a pressão arterial do paciente, né, a gente já coloca a solução
fisiológica, o cristalóide aquecido, né, a temperatura do paciente, 1000 ml, e ver a necessidade, vamos ver aqui primeiro, né, as informações que eles deram. Na inspeção, hematoma com escoriações discretas, na ausculta estava normal, a palpação estava doloroso difusamente, mas sem irritação peritoneal, estava doloroso sem irritação. Na percussão não tinha alterações. Na pelve, estava com instabilidade óssea e crepitações à mobilização. Gente, então aqui, ó, a gente já via de cara que ele tinha um trauma pélvico. Se a gente esquecesse de pedir a região pélvica, né, a inspeção e palpação da região pélvica, a gente ia ficar achando que o trauma era abdominal. Então, por isso que a gente tem sempre que lembrar de realizar o exame pélvico também, porque aqui ele estava com o abdômen doloroso difusamente, mas não tinha irritação peritoneal. Então a gente ia focar só no abdômen do paciente se a gente esquecesse de pedir o pélvico. E se a gente pedisse o pélvico, a gente ia realmente ver que ele estava com uma fratura, ó, ele estava com instabilidade óssea e crepitações à mobilização. No toque, ele estava com tônus preservado e presença de sangue em dedo de luva e espículas ósseas ao toque, o que reforça a nossa ideia de trauma pélvico, né? A pressão arterial estava 60/30, baixíssima, choque grau 4, ele estava sonolento, com a pressão super baixa, com a frequência cardíaca aumentada. Então, estou vendo que meu paciente está com um possível trauma pélvico aqui, tá com choque grau 4, com instabilidade hemodinâmica. Eu quero fazer a infusão de cristalóide soro fisiológico 0,9% aquecido, 1000 ml. Quero fazer a reavaliação do meu paciente. Depois que a gente fizesse a infusão, né, dos cristalóides e do sangue, choque grau 4, a gente já infunde sangue O, tá bom? O negativo. Então, a gente já infundiria aqui e pediria para rever os parâmetros, né? Depois da infusão estaria 70/40 a pressão dele, e lembrando que no trauma, então ainda estaria baixa, né? Então no trauma pélvico a gente tem que fazer tem que enrolar o paciente com um lençol, né? Fazer uma vendagem com lençol para dar uma estabilizada lá na região pélvica do paciente e tentar controlar um pouco o sangramento do paciente. Então, depois da infusão, ele estaria 70/40. Após a vendagem com lençol, ele estaria 90/70. Deu uma subida, porém, ainda está baixa, né? Então, aqui a gente vê a necessidade ou não, né? A gente exclui as contraindicações, vê a necessidade de sonda vesical e nasogástrica aqui. Aqui a gente tem que fazer o ácido tranexânico, tá? Ele tá num choque grau 4. Aqui não tem nesse checklist, na verdade, o ácido tranexânico. Mas choque grau 4 é igual a ácido tranexânico, certo? Mas aqui, ó, acho que eles esqueceram de colocar. Aí a gente faria o ácido, né? No paciente com choque grau 4, como eu já falei, seria 1 grama intravenoso em bolos em até 3 horas do trauma. Deixa eu só ver há quanto tempo foi o trauma dele aqui. Há 25 minutos. Então, a gente tem sim que fazer o ácido no... Adri Alves perguntou. Ácido tranexâmico, isso mesmo. A gente tem que fazer agora o ácido, em 3 horas depois do trauma. Se fizesse 4 horas que ele caiu, aí a gente não faria, né? Mas como faz só 25 minutos, então a gente faz sim o ácido, 1 grama intravenoso em bolos até 3 horas e depois 1 grama intravenoso em até 8 horas, tá? Assim que seria. E solicitaria um raio-x, né? A gente solicita um raio-x para ver como é que tá a pelve desse paciente. E aqui, quando a gente solicitasse, né, o hemograma completo, a tipagem sanguínea, o raio-x de pelvis, eles dariam que o paciente tem a tipagem A positivo, tem hemoglobina 7, o resto não tem alterações. E no raio-x estava com uma fratura em livro aberto. Fratura em livro aberto. Quando eu for postar, eu posto a imagem aqui pra vocês, tá? A pelve fica bem aberta assim mesmo, por isso que chama fratura em livro aberto. Parece um livro realmente aberto, né? E aí, direto pra cirurgia, gente, a gente tá na UPA, né? Então, a gente tem que transferir o paciente para uma outra unidade de maior complexidade, para um hospital terciário, para fazer a avaliação do cirurgião. Então, sempre lembrar onde é que a gente tá. Se a gente tá num hospital, igual os outros casos, a gente não precisava pedir uma ambulância para transferir o paciente. Aqui a gente tá na UPA. Na UPA não vai ter um centro cirúrgico lá com um cirurgião de plantão. Então, sempre lembrar de transferir o nosso paciente,
tá? E aí, e sempre com no trauma pélvico, sempre com a vendagem na região pélvica para dar uma estabilizada lá no paciente, tentar parar um pouco o sangramento, né? E aí, assim, acho que seria basicamente isso no 3 do nosso paciente, na letra C do nosso paciente, certo? A gente tem que verbalizar: meu paciente está com trauma pélvico, ele está com choque grau 4, ele está instável hemodinamicamente, eu vou fazer isso, eu vou solicitar a infusão de cristalóide com hemoconcentrados, tipagem O negativa, eu vou solicitar um raio-x pélvico, o raio-x veio isso, as alterações do hemograma foram essas, eu quero fazer a monitorização, oxigênio e contínua do meu paciente, vai falando tudo, tá? Fala, eu quero ácido tranexânico, após 3 horas, não faço mais então? Caroline perguntou, não, a indicação é até 3 horas do trauma, né? Passou de 3 horas, não faço. Então, vamos para a letra... Então, aqui a gente já teve a nossa conduta da letra C, até que a ambulância vem, né? Até que o paciente realmente seja encaminhado. A gente termina o nosso ABCD do trauma, não pode deixar lá parado no C, né? Tem que continuar, tudo conta ponto. Não é o seu diagnóstico que é o ponto mais importante da estação. Tudo é um conjunto, né? Tudo vai pontuando, vai tendo uma pontuação... E depois no final você tem a pontuação de tudo somado. Então não é porque você fez o diagnóstico que você vai tirar 10, né? Você fez o diagnóstico, você pode ter o seu passo a passo, sua conduta correta e aumentar sua pontuação. Mas tudo vale ponto. Então você tem que continuar o D e o E. Depois que você encaminhou o paciente, solicitou a avaliação do cirurgião numa outra unidade de nível terciário. Então, a letra D, eu vou avaliar o Glasgow, vou avaliar as pupilas. Aqui ele estava com Glasgow 11, ele estava com resposta ocular ao chamado. Então, espontânea 4, ao chamado 3, a pressão ao estímulo doloroso 2 e 1 sem resposta. A resposta verbal, ele estava com palavras inapropriadas na resposta verbal. 5 orientados, 4 desorientado, palavras 3, sons, apenas sons 2 e sem resposta 1, e na motora, ele localizador é 6, né? Então, ele estava com Glasgow 11. Então, as pupilas do córtex fotorreagente. Então, a gente vai para a letra E, do ABCD do trauma. Eu quero expor todo o meu paciente, tirar toda a roupa dele, quero a temperatura, quero uma manta térmica para prevenir a hipotermia, quero ver se ele tem alguma outra fratura, alguma lesão, algum foco de sangramento, algum hematoma no resto do corpo, nos membros, enfim, certo? Então, aí a gente terminaria essa estação de pelvis também. Vamos ler o checklist. Apresentou-se cordialmente a equipe de SAMU, o paciente solicitou atendimento com questionamentos abertos, sim. Identificou gravidade, encaminhando o paciente para a sala vermelha. Dessa vez eu lembrei da sala vermelha, na terceira, né? Se não lembrasse também, meu Deus. E fez os GPIs, sim. Avaliou via aérea, região cervical, colar cervical, prancha rígida, exame do tórax, colocou oxigênio a 10 litros por minuto com máscara, sim. No exame do abdômen, que é o que realmente interessava aqui, né? E pelve, identificamos instabilidade, realizamos o toque retal, vimos que tinha sangue e espículas ósseas no toque retal, demos o diagnóstico de trauma de bacia, verbalizar, você está com o diagnóstico de trauma de bacia, você está com o choque grau 4, você está com instabilidade hemodinâmica. Solicita reposição imediata de sangue O negativo, solicita reposição volêmica com cristalóides aquecido, que é o que eu esquecia, 2 acessos venosos periféricos calibrosos, colhe hemograma, tipagem sanguínea, avaliou Glasgow, exposição e controle da hipotermia, solicitou raio-x cervical, tórax e pelve. Eu só falei do raio-x pélvico, né? Mas aqui nesse checklist tava que tinha solicitado de tudo. Foi um trauma, uma queda, né? Então, como eu disse lá no início, a gente também tem que pensar num trauma cervical, num trauma da coluna. Então, a gente também deve pedir o raio-x da coluna do paciente aqui, nesse caso. Então, aqui tinha no checklist, né? Raio-x cervical, de tórax e pelvis. Identificando fratura em livre aberto indica reforço da vacina antitetânica. Aqui eu acho que seria mais da avaliação secundária, né? O reforço da vacina antitetânica. Aqui o paciente ainda estava instável. Eu acho que não caberia aqui, nesse caso, na minha opinião, né? Que nem caiu no revalida, né? Foi anulada esse quesito porque era da avaliação secundária. A gente ainda tá aqui na avaliação primária. Ok.
identificando a necessidade de cirurgia de urgência, faz contato e realiza a transferência para avaliação com o cirurgião. Transferência, ó. Lembra, a gente tá na UPA, tem que transferir. Beleza? E terminamos, gente. Terminamos. A Valdinete falou: no Glasgow precisamos informar o tipo de TCE, leve, moderado ou grave, e verbalizar. Perfeito. Isso mesmo, sempre verbalizar todos os seus achados. Pedro Calmon, medida seria a cinta pélvica, ou um lençol, né, se você não tiver. E é isso, gente. Ficou um pouco longa essa live, mas a gente falou de trauma fechado, trauma aberto, trauma fechado, trauma penetrante e trauma pélvico. Já tô dando uma travada aqui de tanto que eu falei. E é isso, gente. Não precisaria antes de mudar para o D? Sim, eu falei da vendagem, né, na região pélvica. Lembra? Eu falei, tem que pelo menos amarrar um lençol lá para estabilizar a pelvis do paciente antes de ir para a letra D. Então, você estabiliza a pelvis, você pede o raio-x da pelvis, da coluna, descarta fraturas de coluna também, né? Já solicita a transferência do paciente, já solicita a avaliação com o cirurgião, já solicita uma cirurgia e depois, enquanto você aguarda esses, né? Os exames também, você continua o seu ABCDE, o seu D e E, né? Que seria o que falta. Mas é isso aí mesmo, Pedro. Perfeito, então, gente. Até às 11 nos encontramos aqui mais uma vez, provavelmente conversando sobre trauma crânioencefálico. Belezinha? Tchauzinho, até às 11.